Ele é o anúncio de que mais um dia chegou. É o alimento para plantas, aquecimento para animais. É alegria para quem quer ir para a praia. É espetáculo para quem assiste ele nascer ou se pôr. É tranquilidade para quem espera a roupa secar. É facilidade cada vez maior para quem utiliza a energia solar. Vamos entender o Sol aí como um astro, né? Que ele nada mais é do que um grande sistema químico-físico. Que na realidade ali as reações químicas que vão acontecendo e vão gerando com isso calor, vão gerando energia luminosa, eletromagnética. A Terra na realidade tem toda essa história natural em função da luz solar, da função do eletromagnetismo dela, do calor, que aquece a nossa atmosfera, que faz com que a nossa atmosfera tenha um movimento, que você vai encontrar isso também nos mares também, os oceanos, eles vão fazendo um movimento também em função dessa energia toda que chega aqui na Terra. E mais interessante ainda, essas plantinhas aqui, ou aqueles organismos que conseguiam pegar a luz solar, transformar essa luz solar em uma energia química guardado nas moléculas de açúcar. Poxa, a gente teve a grande sacada, né, que foi, eu consigo guardar a energia do Sol dentro de uma molécula de açúcar e depois de outros, de proteína, lipídio, glicídio, assim por diante. Isso é a base de construção de toda a nossa cadeia alimentar. E quando a gente entendeu o que é a fotossíntese, quando a gente entendeu como é que isso acontece dentro de uma folha, aí a gente dá um salto para a gente também fazer isso em laboratório. E aí a gente cai na possibilidade de captar essa luz do Sol e fazer com que ela vire energia calorífica, energia elétrica, energia eletromagnética e assim por diante. Em 2024, o planeta teve o ano mais quente já registrado, ficando 1,5 graus acima da média registrada no período pré-industrial. Em países tropicais como o Brasil, os efeitos desse fenômeno se refletem no aumento de ondas de calor. Entre 2015 e 2019, foram registrados 7 dias por ano, com calor acima da média. No verão do ano passado, foram 23 dias de calor extremo. Os impactos disso e a incidência do Sol no país são objetos de estudo do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mesmo que de ponta a ponta o litoral tenha o sol brilhando forte todos os dias, é na faixa central do país que está a maior incidência solar. A gente comentou sobre essa faixa que existe, né, que vem desde a costa norte do Nordeste, atravessando, né, o interior de Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Goiás, oeste de São Paulo até o Paraná, que nós chamamos de cinturão solar. Esse cinturão solar é a região onde nós temos a maior qualidade do recurso solar, ou seja, onde os grandes empreendimentos solares se localizam. E coincidentemente, pelo Brasil ser um país populoso, é uma região também onde temos grandes cidades, temos população, o que torna o Brasil um exemplo único a nível mundial, porque outras regiões com potencial solar interessante, geralmente são desertos, onde você não tem atividade econômica, não tem população. E nós conseguimos combinar essas duas coisas nessa região, onde nós temos tanta população que precisa de eletricidade, os empreendimentos que precisam de eletricidade para poder funcionar, e temos o recurso solar situados no mesmo local. Guaratinguetá fica no leste do estado de São Paulo, mais distante da faixa destacada pelo INPE. É nesta casa que mora o Tiago, hoje com 45 anos. Ele teve a vida mudada após o diagnóstico de esclerose múltipla em 2018. A alta temperatura constante prejudicava a recuperação clínica dele, que dependia do ar-condicionado em casa, para se sentir mais confortável com o tratamento. O calor era um problema para a saúde, mas o sol e a energia solar
se tornaram solução para ele. O calor, o verão, ele incomoda e interfere muito a situação. Então, por eu não ficar em ambiente muito quente, a solução era a procura de um lugar mais fresco possível. O ar-condicionado é o ideal para mim, só que na época eu pensava 1000 vezes antes de ligar o ar-condicionado pelo motivo de custo. Então eu ligava o ar-condicionado, subia muito consumo, consequentemente o consumo na conta final vinha bem alto. Aí instalei a placa solar, para mim foi a melhor solução. O Tiago é um dos milhões de brasileiros que aderiram a uma opção sustentável. A geração de energia solar ou fotovoltaica é a segunda principal na matriz elétrica do país. E nos últimos anos, o interesse pelos painéis solares e nos investimentos do setor tem aumentado. 41% da geração mundial de energia elétrica vem de fontes renováveis, como eólica, hidrelétrica, biomassa ou fotovoltaica. No Brasil, 88% da energia elétrica produzida são dessas fontes. O sol brilha para todos, mas ele só começou a ser usado como fonte de energia aqui no Brasil na década de 80, ainda em fase de testes, depois da criação do Programa de Energia Solar feito pelo INPE em 1975. A primeira usina solar piloto do país foi construída em Olinda, no Pernambuco, em 1982. E, de fato, a primeira usina fotovoltaica do Brasil foi inaugurada apenas 29 anos depois, na cidade de Tauá, estado do Ceará. 43 anos depois da usina piloto, o que se vê hoje é um setor em expansão. Quando a gente fala de energia solar, é sempre importante a gente ter em mente que a gente tem a energia solar descentralizada ou energia solar distribuída, que são os sistemas que estão realmente nas casas, nos telhados das residências, de comércios, de propriedades rurais, e a energia solar centralizada, que são essas usinas de maior porte. Quando a gente soma essas duas perspectivas e olha então para a fonte solar fotovoltaica, é uma fonte que tem um crescimento cada vez mais exponencial no nosso país e já é a segunda maior fonte de energia da matriz elétrica brasileira, ficando atrás somente da fonte hídrica. Então hoje a solar corresponde a 24% de tudo o que a gente tem instalado de energia, né, para geração de eletricidade dentro do Brasil em termos de potência. Na prática, de tudo que a gente tem de energia solar no país, 2/3, então a gente percebe que de fato é um número muito grande, está distribuído. Então é uma instalação que parte do consumidor de energia elétrica que quer economizar na sua conta de luz do final do mês e com isso ele faz esse investimento do seu bolso para produzir a própria energia. A geração centralizada, ela também é uma geração que cresce muito no Brasil quando a gente olha para a energia solar, o segmento como todo está aquecido, ela passa por desafios diferentes dos desafios da geração distribuída e ela está muito presente em alguns estados. Então quando a gente olha, por exemplo, para essa geração de grande porte, de grandes usinas, Minas Gerais é o estado campeão, seguido pela Bahia, por Piauí, que são estados que têm não só uma boa irradiação solar, então bom recurso de sol disponível, mas também muitas áreas, uma vastidão de áreas disponíveis a um preço mais baixo. A energia solar como um todo é uma das fontes que mais gera emprego por cada mega, né? Ou seja, pela instalação que a gente tem. Então, quando a gente olha para o cenário da energia solar hoje no Brasil, de 2012 para cá, já foram gerados quase 2 milhões de empregos a partir da instalação desses sistemas, sejam essas usinas de maior porte, sejam os sistemas distribuídos. O Pedro viu na energia solar uma alternativa para mudar de área. Há 5 anos, deixou o jornalismo e começou a trabalhar com instalação e manutenção de painéis solares. A gente está num bairro aqui em Guaratinguetá, interior de São Paulo, e muitas casas já contam com os painéis também solares. Tem se percebido no mercado um aumento na procura por esse tipo de equipamento, pela energia renovável através da energia solar? Eu entendo que a energia renovável já seja quase que um caminho sem volta. Ela já começa já a crescer, principalmente já no período de pandemia, a gente já percebe esse crescimento.
ainda que no berço, mas o interesse das pessoas nesse primeiro momento aí já começa a despertar. E ano após ano ela não para de crescer. E foi um crescimento que a gente pode dizer muito rápido. Hoje é a segunda maior matriz energética, né? A energia solar hoje já é a segunda maior matriz energética do Brasil. Até um ano e meio, se não me engano, era a eólica a segunda. E ultrapassou, e há sim uma perspectiva de que a energia solar ela entre realmente em condições de igualdade com a hidrelétrica até 2040, mais ou menos. Pelo menos, a princípio, é o que está apontando esses números de crescimento. Esse avanço se dá por qual fator principal? A consciência de uma energia renovável, ecologicamente correta, ou também pela redução do preço de instalação? Basicamente, as pessoas vão buscar economia, no primeiro momento. E eu sempre costumo falar para elas que realmente a economia é a base desse investimento todo. O Brasil tem mais de 18.600 usinas fotovoltaicas de grande porte, de geração centralizada em operação atualmente. E são outros 2.600.000 sistemas de geração distribuída, como em residências e também empresas. Esses números colocam o país na 6ª posição, entre os países que mais geram energia solar. Existe um grande potencial de geração de energia solar, principalmente de Minas Gerais para cima, onde você está ficando mais próximo da região do Equador e vamos dizer, a insolação é grande. Isso facilita a instalação de geração solar centralizada. O senhor percebe que há também uma diminuição dos preços e uma maior aceitação da população em relação a esses painéis, a esse conceito também de energia renovável? Eu não diria para você que existe uma dificuldade de aceitação. O que existe, na verdade, é uma dificuldade de acesso propriamente dito, porque efetivamente o preço dos equipamentos, né, painéis solares, inversores, tudo que é necessário para você colocar o painel solar na sua casa, por exemplo, depende de alterações tecnológicas que vêm ocorrendo e que estão fazendo com que o preço desses equipamentos venha se reduzindo assim, de uma maneira muito grande. Mas ainda assim, você ter um painel instalado no telhado na sua casa não é algo que é acessível para a maior parte da população, porque depende, por exemplo, um custo básico aí seria alguma coisa entre 20, 25, 30 mil reais. Não é qualquer um que tem isso para despender, embora seja extremamente vantajoso, ou ter acesso a financiamento para fazer isso. E essa é uma outra dificuldade. Então, quando nós pegamos uma residência e a gente vai olhar o que ela consome de energia elétrica, ela tem a iluminação. A iluminação toda hoje é LED. O LED é de uma eficiência absurda. Aonde vai a energia maior? No ferro de passar roupa e no chuveiro elétrico. Estes dois, se pudesse avaliar, eles vão responder por 50% do consumo doméstico de energia elétrica numa casa que opera dessa forma. Deveria ter um subsídio, uma ajuda de custo para todas as pessoas, visto que o Brasil é riquíssimo em sol. Todo mundo tem o sol livre e poderia captar energia e gerar energia e consumir de melhor proveito. Pode ser aproveitado de outras maneiras também, né? Em São José dos Campos fica um dos laboratórios do INPE, que analisa fatores que podem alterar a captação da irradiação solar, como fenômenos naturais iguais à incidência de nuvens, ou causados pelo homem, como as queimadas. Parte do nosso trabalho é, depois que a gente faz essa modelagem atmosférica, a gente precisa validar esses dados, né? E para validar esses dados que a gente fez as estimativas, a gente utiliza medidas em superfície, e essa aqui é a base, né, a nossa base aqui para poder preparar esses equipamentos levados a campo, tá?
além dos dados que a gente mede de radiação solar, a gente também precisa ter outros parâmetros que a gente mede junto para ajudar nessa validação. Então, temperatura, umidade relativa, precipitação, pressão, vento, tudo isso a gente também mede por aqui, né? Inclusive, um desses outros dados que a gente também acaba utilizando para essas estimativas vem desse equipamento aqui, que é um fotômetro, né? Esse fotômetro solar, a gente tem alguns espalhados aqui pelo Brasil. Eles fazem parte de uma rede que está conectada com a NASA, a rede da NASA, chama Rede Aeronet, e eles medem, de certo modo, de uma maneira simplificada, a poluição que a gente tem no ar, né? Então, parte desse material particulado é importante, porque quando não tem uma nuvem, que é o principal fator que atenua, né, a radiação solar que chega na superfície, é esse material particulado que acaba atrapalhando essa absorção. Então, ele absorve a radiação que está chegando na superfície. Então, quando eu tenho um evento, por exemplo, de queimada na região norte, ou mesmo quando a gente tem uns dias muito poluídos aqui na região sudeste, mesmo nas grandes cidades, a gente tem muito desse material particulado, e esse material acaba atrapalhando, como eu mencionei para você, a radiação que chega na superfície. Então, a gente utiliza esse tipo de equipamento também para ajudar a gente nessa validação desses dados. Tá? Então, quanto maior o número de poluentes, menor a captação, menor a quantidade de radiação que chega na superfície, exatamente. Então, a gente fica com aquela ideia, não é só a radiação solar, depende somente da quantidade de nuvem que a gente tem. O céu está claro, está captando. Não, se a gente tem longos períodos de seca, por exemplo, a gente pode ter muita poeira que atrapalha a quantidade de radiação que chega na superfície e a gente diminui um pouco a quantidade de radiação que a gente pode gerar energia através dela. Uma coisa curiosa, né, que o Brasil é um país tropical e a gente sabe que o Brasil faz muito calor, né, e que a gente tem muito sol. Porém, a gente tem uma quantidade de nuvem muito grande. Então, quando a gente compara o potencial solar do Brasil com de outros países, em climas temperados ou em outras regiões do planeta, aqui a gente tem uma condição muito específica, porque nós temos muita radiação solar, mas também muita nuvem. Então, o grande desafio é a gente lidar com essa variabilidade que a gente fala, né? Que a gente olha para o céu, é raro a gente ter um dia completamente claro, né? Você sempre tem nuvens, né? E isso é típico do clima tropical, né? No caso do Brasil, então o grande desafio é a gente conseguir, através dos satélites, dos dados, identificar a posição exata de cada nuvem para que a gente consiga, por exemplo, fazer uma previsão, né, de quanto vai gerar nos próximos minutos, nas próximas horas, né? Que isso também é uma tarefa importante para conseguir integrar a geração solar no nosso sistema elétrico. A questão de você ter um aumento da incidência de períodos secos, né? Se por um lado a gente imagina que a fonte solar ela acaba sendo melhor aproveitada quando a gente não tem a chuva, a gente pensa, está favorecendo a quantidade de radiação solar que vai chegar para a gente e que a gente vai gerar energia. Mas, por outro lado, a gente também tem uma maior quantidade desses poluentes, porque sem a chuva, é a chuva que limpa a atmosfera para a gente. Então, a gente tem uma diminuição do rendimento por conta da quantidade de material particulado que a gente tem em função dessa estiagem, né? A gente não tem a remoção desse material da atmosfera e aí a gente tem uma queda nesse desempenho. Então, assim, é um balanço meio delicado da gente trabalhar, mas a gente tem que quantificar todas as situações para a gente ter uma ideia mais certeira ali do quanto a gente vai ter de aproveitamento. As mudanças do clima, elas alteram a temperatura, alteram também a quantidade de vapor, de umidade na atmosfera, e isso tem impacto também na quantidade de nuvens, né, que a gente encontra no céu. Os nossos estudos mostram que sim, existe um impacto sobre o potencial de geração de energia solar, só que esse impacto é muito pequeno, né? O que de certa forma é uma boa notícia na medida em que a gente pode confiar na energia solar como uma boa alternativa para suprir eletricidade, mesmo em cenários onde a gente eventualmente pode estar sofrendo com secas mais prolongadas, né, ou com tempestades, eventos extremos que podem danificar infraestruturas. A energia solar ela ainda é bastante resiliente à mudança do clima. De janeiro a novembro deste ano, o Brasil colocou 116 novas usinas de energia em operação. São 53 usinas solares e 37 eólicas, de acordo com a ANEEL. Uma das novas usinas instaladas é essa que fica em Sorocaba, no interior de São Paulo. A maior usina fotovoltaica do estado,
com capacidade para atender mais de 3.400 residências em 27 cidades da região metropolitana de Sorocaba. Transição energética na prática e solução sustentável, já que a nova usina tem como meta reduzir a emissão de 290 toneladas de CO2 por ano. Para que a gente tenha acesso à parte interna desta usina, a gente precisa usar equipamentos de proteção individual, como capacete, óculos e também as botas. Essa é a principal usina fotovoltaica do estado de São Paulo. São mais de 10 mil painéis solares a se perder de vista por toda essa dimensão. A capacidade de geração de energia ultrapassa os 6,3 megawatts de potência. Essa área também tem mais de 50 mil metros quadrados de geração de energia limpa. Qual a capacidade de geração de energia dessa usina? Essa aqui ela tem 6,3 mega, né, que a gente chama. Para o pessoal entender um pouquinho mais, ela abasteceria aí 3.400 residências aproximadamente, tá? É uma geração anual aí de 10 gigawatt-hora, então é bastante coisa. Essas habitações que ela consegue gerar energia, está tudo preenchido já? Quem tem interesse em receber energia, como que funciona? Isso. Aqui do parque a gente está 100% preenchido, porém nós temos mais 2 usinas, né? Como eu comentei, a gente tem Capela do Alto e também tem uma que fica em Aparecidinha, né? Que é um bairro aqui de Sorocaba também, que também fica em Sorocaba. Nós temos espaço ainda, está acabando, eu falo pro pessoal, está acabando, mas ainda tem um pouquinho de espaço sim para preencher. A usina está instalada no Parque Tecnológico de Sorocaba. Parte da energia gerada aqui abastece o próprio parque, que com essa economia está ampliando sua sede para atrair novas startups. Então, Leandro, para nós é bastante importante, né, essa questão da usina. Por quê? Porque essa é uma das metas que a gente tem, que é realmente transformar aqui num grande ambiente de inovação de energias renováveis. E aí nós e o nosso parceiro, nós buscamos uma alternativa para que a gente transforme o parque realmente num ambiente onde você tenha energias renováveis, né? Energia limpa, né? Isso que é o grande foco nosso. E foi aí que a gente buscou criar um grande projeto e criamos essa usina, onde hoje, como a gente conversou já, é uma maior usina do estado de São Paulo, na geração e utilização dessa mesma energia. O parque tem 13 anos apenas, já é responsável por essa boa notícia para Sorocaba, mas não apenas para essa região, para outros municípios do estado, também com a geração da energia limpa. O que representa esse olhar para o futuro também da energia limpa? É evidente, né, que aqui como um grande centro de inovação e empreendedorismo, nós temos que servir de exemplo, né? E uma das metas nossas é realmente criar um ambiente onde você possa servir de exemplo para outras cidades, outros estados de São Paulo, e o parque tem esse papel, realmente agregar grandes inovações, para que a gente sempre diz que é para quê? Para atender o cidadão de forma geral. E é isso que a gente vem fazendo. Então, nesses 13 anos, o parque vem buscando desenvolver não só energia inovações na questão da energia, mas outras inovações para justamente servir o cidadão de forma geral, não só de Sorocaba, mas da região e do Brasil. Hoje nós temos aqui 16 ou 17 universidades que estão ligadas ao nosso ecossistema. Há também startups ligadas à fonte de energia, energia eólica, solar, hidrelétrica também, pensamento em relação a esse tipo de conteúdo, de produção de energia saudável? Sim, nós temos aqui empresas que atuam no segmento eólico, né, tanto no segmento de manutenção e estruturação de uma usina eólica, como também empresas que fazem inspeção e inspeção e validação de usinas, né? A Artwind ela surgiu em 2017 com o propósito de fazer inspeções em pás eólicos. Então, ela surgiu no início com a inspeção humanizada e daí, conforme a demanda foi aumentando, a gente foi percebendo que era necessário aplicar tecnologia nas inspeções. Aí, com isso, surgiu o nosso rover, que é o Artbot. E com ele a gente faz as inspeções internas nas pás eólicas. E daí logo depois, na verdade, atualmente surgiu o ArtDrone, que é a nossa nova tecnologia responsável por fazer as inspeções externas. As inspeções externas antes elas eram feitas por terceirizados. E daí agora a gente tem totalmente internamente as nossas próprias inspeções, as nossas ferramentas de inspeções, juntamente com a nossa plataforma digital ArtNex, que ela é responsável por fazer toda a inteligência e toda a manutenção dos dados ali
para mostrar o que é realmente necessário, o que é realmente importante para os clientes, para eles entenderem qual o grau de criticidade de cada pá, onde estão os problemas e atuar da melhor forma possível. Então a gente está consolidado em toda a América Latina. Atualmente a gente tem clientes no Chile e em outros países também. Mas no Brasil, esse ano a gente inclusive bateu a marca de 100 mil inspeções em pás eólicas. Dá para perceber um aumento da demanda de trabalho também em relação a essas inspeções? Sim, justamente por isso que a tecnologia ela acabou sendo necessária nas inspeções, porque automatizar o processo foi necessário. Atualmente, a energia eólica é a terceira principal na matriz elétrica do país, responsável por 13%. A geração eólica cresce em média 12,4% ao ano, expansão que fortalece a geração limpa de energia, hoje responsável por 88% do total energético gerado no país. Quando a gente fala de energia eólica, estamos falando do presente, do futuro. Em que caminho está o Brasil em relação a essa produção? A produção de energia eólica no Brasil é muito concentrada na região, principalmente ali no Nordeste, aquela faixa lá, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Piauí. Tem alguma coisa no Rio de Janeiro, principalmente no norte do Rio de Janeiro, e no sul do Brasil. Já é uma indústria já consolidada, você já tem aí a fonte eólica, hoje já se não me engano, acho que é a terceira, já a maior fonte em capacidade instalada no Brasil. E tende a crescer mais quando você tiver também os aproveitamentos da que se chama eólica offshore, que são eólicas no mar. Existe uma questão que precisa ser muito bem qualificada, muito bem estudada, para evitar que você crie, vamos dizer, projetos eólicos. E você tem que levar em consideração os aspectos ambientais, os aspectos socioambientais de você eventualmente construir um projeto de eólico offshore numa região, por exemplo, onde você tem a comunidade de pescadores, comunidades tradicionais e que obviamente ficam restritas, né? Aquela área vai ficar restrita. Ainda tem que se analisar muito e fazer equacionamento dos processos de licenciamento ambiental de forma a que você não prejudique a vida dessas comunidades, que têm direito, né, por exemplo, a comunidade de pescadores, quilombolas, e também as questões do ambiente aquático em si. A gente tem muita riqueza de recursos, então a gente tem uma base de usinas hídricas, de hidrelétricas, que é muito boa já. A gente tem muito recurso de vento, eólico, muito recurso solar disponível, a gente tem muita biomassa também disponível. Então, o mix dessas fontes permite com que a gente tenha uma matriz 100% renovável e que essa matriz também seja segura e eficiente na entrega dessa energia para os consumidores. Então, o Brasil, de fato, tem uma posição invejável em relação a outros países que muitas vezes não têm ou extensão territorial para conseguir fazer a instalação, por exemplo, dessas plantas, ou matéria-prima, combustível, digamos assim, né, para conseguir entregar essa energia. Da década de 80, quando é feita a primeira usina piloto do país, até 2011, quando de fato é inaugurada a primeira usina solar do Brasil, fotovoltaica, quase 30 anos, 29 anos. Esse intervalo de tempo muito grande, mas de 2011 para cá houve um salto muito considerável em relação à energia solar. Como que vocês avaliam o mercado e também o entendimento da busca pela energia limpa? Sim, o principal, acredito eu, que na diferença desse tempo, acho que foi a legislação, né? Nós não tínhamos nada falando na nossa regulamentação sobre isso, né? Como você bem citou, em 2011, ali 2012, iniciou-se, teve alguma coisa de fato ali autorizando que você faça aquilo da forma correta, né? E dali para cá veio um avanço muito grande regulatório, né? Então permitiu com que você gerasse energia num lugar e mandasse para outro, né? Que é exatamente o que a gente faz aqui. E foi avançando, né? Foram criando várias oportunidades ali que sejam permitidas em lei para que você possa trabalhar com isso de maneiras diferentes, né? Então isso foi facilitando o acesso, né? A população, lógico que era um grupo um pouquinho antes, né? Que o pessoal um pouquinho mais de poder aquisitivo conseguia, hoje em dia não. Uma das coisas que aconteceram também nesse período foi a decaída do preço, né? Então o valor caiu muito do preço. Quando eu comecei a mexer com energia há 7, 8 anos atrás, a gente fazia um payback de usina, dava quase 8 anos o retorno, né? Hoje em dia a gente está em 2 anos e meio.
Então veja o quanto reduziu o preço do sistema, né? Isso faz com que um incentivo para o setor aumente, né? E até a posição de inclinação das placas também influencia bastante na captação da energia solar. Essas, por exemplo, são mais inclinadas em direção ao norte. Isso porque estamos falando da região sudeste do Brasil, mais ao sul do globo terrestre. Conforme a gente vai subindo o globo em direção às regiões centro-oeste, nordeste, norte do país, a posição das placas também muda bastante. Estão mais assim, inclinadas, conforme vamos subindo, elas vão ficando mais horizontais. Tudo isso para captar ainda melhor a energia solar. Os equipamentos, se você olha bem de perto, você vai ver que são pequenos filamentos que servem como canais condutores da energia que é captada no Sol. Então são filamentos bem pequenininhos, que são conduzidos para outros maiores e assim por diante. Se porventura a pessoa pisa ali e quebra, qualquer filamentozinho ali, ele está interferindo na produtividade do painel. Durante o dia, os painéis solares geram energia, que é utilizada diretamente ou enviada para a rede elétrica. À noite é necessário outras fontes para manter uma casa, por exemplo, iluminada. Essa empresa trabalha com soluções sustentáveis para a transição energética. A Gênesis nasceu de uma necessidade de ter uma energia contínua. Lugares que não chegam energia, lugares que têm instabilidade de rede. Então, assim, era uma dor que nós já tínhamos no nosso trabalho, que o Leandro já tinha por muitos anos o serviço dele, que qualquer prestador de serviço tem, de chegar numa residência, fazer um serviço, não ter energia, ou cair, ou numa empresa, ou o elevador parar, ou um condomínio não funcionar. Então, a gente entendeu a dor e começou a desenvolver alguns produtos para nós, para a nossa operação continuar funcionando. E a gente viu que era um nicho muito bom, o Leandro tem diversos produtos que já estabeleceu e a gente começou a desenvolver a linha Gênesis, que são produtos focados para uma operação nunca parar, desde uma residência, empresa, condomínios até hospitais, que é o nosso novo nicho aí no mercado. Nos últimos anos a gente tem observado que tem se tornado mais comum, popular, esses painéis solares, como esse aqui, por exemplo, né? Legal. Esse aqui, Leandro, é um sistema muito bacana, que é um sistema portátil, que é uma placa solar, né, Leandro, com um armazenamento de bateria. Qual que é o diferencial dele? O diferencial dele é que ele é uma coisa portátil. Então, vamos falar de uma fazenda, por exemplo, que você tem uma portaria que fica, 5 quilômetros de distância da sede da fazenda. Para você pegar, puxar fiação até lá na portaria para colocar uma câmera, um alarme, uma internet, esse sistema aqui ele é autônomo. Capta energia, ele reserva a energia e já transmite direto para uma câmera, para uma Starlink, por exemplo, que está ali, né, Leandro? Exatamente. Uma Starlink, que é uma Starlink. Então, você imagina só você ter um poste na sua fazenda, um sistema desse, uma Starlink e uma câmera. Ligando direto aqui. Pronto. Não tem necessidade nenhuma de fio. Se não tem fio, não tem problema de roubo, não tem problema de a energia chegar não com toda aquela potência que ela precisa chegar. Uma criação de infraestrutura imediata, né? Então, a gente cria soluções de armazenamento inteligente de energia. A gente tem uma gama de produtos, um dos que chama atenção para mim é esse gerador eólico, porque a gente está acostumado a ver aquelas grandes torres de energia eólica, né, de geração de energia eólica. Um gerador individual, assim, qual que é o objetivo dele? É capaz também de fornecer energia para uma casa? Como é que funciona? Bacana. Esse nosso gerador, essa nossa mini turbina, ela é uma turbina muito interessante. Porque, assim, igual você falou, a gente está acostumado a ver aquelas grandes torres do Nordeste, ou fora do país, né? Até empresas em Sorocaba fabricavam ela. E ela é um sistema portátil. Então, esse equipamento aqui pode ir para uma residência, para uma empresa. Então, o que você adianta você ter placa solar se depois que acaba o sol não tem mais produção de energia? Então, ele é justamente para complementar. Então, uma pessoa que tem um sistema solar, por exemplo, coloca também uma eólica, 2 dessa, para que à noite, quando tem uma incidência maior de vento, ela comece a funcionar e gerar energia. A ideia é realmente tornar aquela residência ali uma geração de energia 24 horas por dia. Seria isso? Sustentável. Exatamente. O Gênesis, assim, quando eu desenvolvi essa linha de equipamento, eu tive a ideia de ser a Starlink da energia elétrica. Inicialmente, o foco era locais onde a energia elétrica não chegava, como uma Starlink, onde não chega a fibra ótica, onde não chega a internet, a pessoa coloca uma Starlink e passa a ter internet. Então, a ideia era mais tribos indígenas, era rural e assim vai. Porém,
com a nossa nova condição climática, digamos assim, o tempo mudou muito. Hoje não se dá... Antes não existia ventos. Antes, eu falo há 2 anos atrás, você não tinha incidência de vento em área urbana como tem hoje. Então, como surgiu essa nova demanda de árvore caindo, de uma pessoa estar no meio do centro da cidade de São Paulo e ficar sem energia elétrica durante 2 dias, 3 dias, durante horas. Então, coincidentemente, a nossa clientela mudou, né? Hoje, antes era voltado somente para a área rural, somente para pessoas que realmente têm essa dor maior. E hoje, a pessoa de um condomínio de alto padrão ou de um hospital muito bem preparado no meio de um centro, de uma grande cidade, está utilizando o nosso equipamento para manter a operação 24 horas. Então, mudou muito, né? Tudo isso aí por condição climática. Isso aqui seria como uma usina? Ele é uma usina. Ele é uma usina. Embora pelo tamanho dele, ele é uma usina que permite até que a Dona Maria, aí, sem nenhum conhecimento técnico, consiga operar. Na prática, é o seguinte, aqui nós temos as entradas, aqui a gente consegue ligar aí painel solar. E também ele vem para acabar com uma grande frustração do mercado de energia elétrica, que tem uma curiosidade, que quando as pessoas compram painel solar para a própria residência, pensam que quando acaba a energia elétrica da concessionária, a maioria pensa que a casa, a residência vai ficar com energia elétrica, e não fica. Tem um tempo, é isso? Não, quem tem painel solar na casa só serve para economia. Em caso de um apagão por parte da concessionária, a pessoa fica sem energia elétrica. Também como todo mundo que é atendido por aquela região. Uhum. O nosso equipamento ele vem também para dar uma solução para isso daí. Ele trabalha em paralelo. Digamos assim, você tem uma instalação voltada para a economia lá na sua casa e quer que tenha energia elétrica quando acaba a energia elétrica da concessionária. O nosso equipamento ele consegue trabalhar em paralelo com o equipamento que você já tem lá. É um grande diferencial de mercado. Portarias mesmo, que depende de controle de acesso, que não pode parar de forma alguma. Muitas portarias utilizam esse equipamento. Certo. Acabou a energia na portaria de um condomínio. Tem câmeras, tem cancela, tem elevador, tem identificação facial. Então, ligam esses equipamentos vitais para a operação em nossa usina. Ela se comporta aí como um no-break que tem capacidade de gerar energia elétrica. O Brasil é uma potência na geração de energia elétrica, mas uma fatia da população ainda sofre no escuro. Se estima que, por exemplo, tem mais ou menos 1,5 milhão a quase 2 sem acesso à energia e que estão concentrados naquela parte do Amazônia, um pedaço da Amazônia, ali estão concentrados. Ali já existe hoje uma coisa chamada SISO, que é Sistemas Isolados. São comunidades ou cidades que são atendidas mais por fontes de geração a óleo diesel. E é um custo altíssimo. Você tem que pegar um monte de barris com óleo diesel, colocar numa barcaça e levar por 2, 3 dias ao longo do rio para alimentar motores a diesel que estão instalados. Tem mais ou menos, acho que umas 200 localidades na parte da Amazonas, Pará, um pedaço de Mato Grosso, que são alimentadas por energia dessa forma. E fora isso, tem mais um monte de outras pessoas, que são esses mais ou menos 1,5 milhão, que estão em regiões na Amazônia e que não tem nem isso, mas que já se fazem, vamos dizer, projetos para atendimento das populações, com projetos com o qual você leva fonte solar com bateria para fazer frente ao acesso. Só que precisa ser rápido, porque essas pessoas, tem gente lá que nunca teve acesso à energia elétrica. Enquanto os Estados Unidos têm apenas 21% de energia limpa e a União Europeia chegou recentemente aos 47,5%, o Brasil está próximo dos 90% da matriz elétrica conduzida por fontes renováveis. Os ventos do Nordeste abastecem as principais geradoras eólicas do país.
o Sudeste conduz à expansão da energia solar. E quando falamos em energia sustentável, Rio de Janeiro também é referência. Aqui na região da Cidade Nova, bairro que fica no centro da cidade, está uma ONG que há 10 anos deu início a trabalhos para levar energia sustentável a projetos sociais e também a comunidades. Ao longo desses 10 anos de história, muitos são os resultados positivos para as comunidades, para os projetos e também reconhecimento através de premiações. Começou apenas pela necessidade dos moradores da Babilônia do Chapéu Mangueira. Eles se uniram e viram a força do coletivo, a força de cooperarem e juntos construírem um projeto que vem das pessoas e beneficia principalmente também os moradores das favelas. A gente foi semifinalista do Earthshot Prize, que é o Oscar da sustentabilidade, e para a gente é um orgulho, né, poder representar o Brasil num prêmio mundial como esse. E isso só dá mais força para a gente, né, para que a gente possa realizar mais trabalhos, mais projetos, conseguir mais recursos para combater a pobreza energética, que esse é o objetivo da Revolução Solar. Em 2015 já existia no país um movimento de expansão de painéis fotovoltaicos, né, tanto para comércio, residências também. Mas naquele momento, qual foi o principal objetivo para a criação da ONG? Então, o que se percebeu foi que era muito caro, né? Os painéis solares, eles já caíram 80%, 90% do valor, né, nesses últimos anos. Então era muito caro e era uma coisa muito distante. Só que aonde a necessidade estava, as pessoas não tinham oportunidade de ter acesso. Então a ideia da Revolução Solar foi resolver um problema que era muito sério, que era o acesso à energia na favela. Então, por isso que é assim que a Revolução Solar surge, com essa motivação de dar acesso às pessoas, porque o serviço prestado era muito ruim. Eu sendo liderança comunitária na Babilônia Chapéu Mangueira, né? E quando apareceu essa ideia de energia solar, um debate na Associação de Moradores, com um belga, com outras lideranças, aí eu me envolvi no projeto. Só tinha 2 instalações de início, né? Que eram em 2 hostels, né? Então ali em 2016 a gente entra na Revolução Solar como apoio também e a gente consegue colocar no primeiro espaço público, que é na escolinha Tia Persília, né? Aí eu tenho um amor pela energia solar, né? Pela energia solar social. Depois desse projeto na escola também houve adesão dos moradores, da comunidade para suas residências também. Como é que se deu essa continuidade? Então, devido todos os espaços públicos da Babilônia do Chapéu Mangueira serem construídos através de mutirão, então quando a gente coloca na escolinha Tia Persília, né, que é o maior símbolo de educação, traz para a comunidade essa questão do que é possível energia solar na favela, né? Traz esse debate sobre o que é energia solar, o que é painel solar. Abre esse debate e a gente pouco entendendo do assunto, mas a favela apoiou muito devido a estar no espaço público, né? Na escolinha Tia Persília, que é um peso muito forte para a comunidade, né? Filho de todo mundo passa ali, neto de todo mundo passa por ali. Hoje a escolinha Tia Persília ela tem uma economia anual de R$6 mil. Quando faz 2021, né, naquele problema com a pandemia, a Revolução Solar ela cria a primeira cooperativa de energia solar em favelas do Brasil, que é a cooperativa de energia solar Persília e Lúcio, né? Que traz a questão da geração distribuída. Então ele foi um marco histórico porque, assim, chegando as placas na Babilônia do Chapéu Mangueira, aquele caminhão, morador, ali todo mundo fazendo mutirão de novo, que tudo é através de mutirão, né, lá no morro, né? Aí chegando as placas ali, a galera ajudando, o pessoal técnico falando do jeito que a gente deveria carregar as placas e tal. Colocamos, armazenamos, depois a gente construiu a usina. Quando a gente constrói a usina e coloca os moradores dentro da cooperativa, isso abre um mato. O que é isso, né? Agora, você falou em relação à economia, né, para essas unidades de ensino. Então, você colocou uma creche também, cerca de R$6 mil, foi o primeiro impacto ali. Esse recurso ele pode ser aplicado em outras ferramentas na própria escola para até melhorar também a qualidade do ensino ou também a adaptação dos alunos a esse espaço? Sim, com certeza, porque se a gente olhar para quem economiza, tem uma pesquisa do Instituto Polis, da Revolução Solar também na Babilônia, quem economiza na conta de energia gasta com comida. A gente está falando também da insegurança alimentar. Isso, para a gente que é pobre, energia solar é prato de comida. Para a gente que é pobre, o nosso símbolo é a geladeira. Tem que ter coisas para comer. Então a mãe, quando economiza, ela compra comida para o teu filho, né? Isso é o símbolo da mulher brasileira, né?
porque aqui são as mantenedoras do lar. Então a gente repara que quem tem esse desconto está gastando dentro do próprio território. Está gastando na mercearia, ela está fazendo essa renda gerar dentro do próprio território. Isso é uma coisa assim que a gente tem que estudar muito, porque a gente precisa que todas as favelas e periferia estejam à frente do debate sobre a transição energética justa, inclusiva e popular, porque a conta de energia no Brasil está no nome de mulheres, a sua maioria. Então são as mulheres que estão na ponta, são elas que mais sofrem na questão dos apagão. Então na favela, no verão, né, sempre falta energia, quando chove muito também falta energia. Então quem está na ponta, quem mais sofre? Então quando você fala lá da escolinha lá, Tia Persília, todos esses benefícios, talvez a gente não vai ver a nossa geração. Mas tem geração sim que vão ser próprias, vão se apropriar dessa questão da transição energética. Porque material didático, economizou na conta de energia, está no quadro pedagógico. A gente não estudou meio ambiente. A gente não estudou, a gente não teve esse ensino. Agora, nas escolas da Babilônia Chapéu Mangueira se fala de energia solar. Como que é isso no Brasil? Será que todas as escolas poderiam ter esse debate? A ONG está presente ainda com projetos nos estados de São Paulo, Espírito Santo e no Amazonas. Mas é no Rio de Janeiro que ela tem suas principais iniciativas. O Neto trabalha como instalador de painéis solares há 2 anos. Ele descobriu o conceito de energia renovável em um curso que ele fez, num dos projetos parceiros da ONG. Eu sou do Ceará, vim de lá aqui para o Rio de Janeiro atrás de algum outro trabalho. E aí eu conheci aqui a Cidade Nova, onde eu moro, e tem um circo social, que é o Circo Crescer e Viver, que é o que faz a assistência social do nosso bairro. Fiz uma parceria com a Revolução Solar e eles divulgaram aqui no bairro os cursos, né, de instalador, os cursos de NR, tudo de eletricidade. Então eu consegui fazer esses cursos e aí conheci a Revolução Solar dessa forma. Desde que você conheceu, mudou para você o conceito e também despertou o entendimento da importância da energia sustentável? Então, cara, foi bem importante, né, a questão de a energia solar fazer essa questão, né, de ajudar as pessoas, de estar formando pessoas e ajudando as pessoas como me ajudou, que eu sinto mais essa parte, né, do que é a sustentabilidade de fato com a energia solar. Eu sei que é algo que ajuda, é energia limpa, é algo que ajuda com a natureza, com a sustentabilidade do planeta, mas eu enxergo muito também essa questão de mudar socialmente a vida da gente também, né? Quanto ao trabalho, quanto à oportunidade de emprego, dessas coisas. O Circo Crescer e Viver usa há 20 anos a ferramenta do circo como meio de promoção social e inclusão através da arte. Além dos cursos de qualificação profissional, como o que o Neto participou, são oferecidas ainda oficinas para as crianças. Por causa dos prédios espelhados, é um dos territórios com maior ilhas de calor, porque os espelhos jogam calor em cima da cabeça da vizinhança. Então o circo está aqui, uma lona que às vezes bate quase 50 graus, por causa do calor que jogam na nossa cabeça. Então a gente está aqui há anos, dialogando, constrangendo, às vezes brigando, para ter um pouquinho mais de dignidade para a nossa vizinhança. Foi uma parceria muito importante o projeto com a Revolução Solar, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a FRJ. A gente desenvolveu uma série de projetos nessa perspectiva ambiental, porque a gente entendeu que tinha que fazer educação ambiental com as crianças e suas famílias, então esse projeto trabalhou com um tripé, né? Educação ambiental para as crianças que a gente atende, crianças e adolescentes. Todo mês eles tinham oficinas disso. A gente trabalhou com formação profissional. Então a gente formou aqui 17 jovens e adultos para serem instaladores de placas fotovoltaicas, pensando não só a criação de empregos verdes, mas a manutenção das usinas também da região que a gente gostaria de gerar. E trabalhamos com a transição energética do circo. Então, uma estrutura que gasta quase R$5.000, né? Gastava quase R$5.000 com luz. Hoje a gente gasta R$100, R$200, assim. O Instituto Anjinho Feliz tem 18 anos e funciona como elo entre as famílias carentes e benfeitores, que contribuem com doações. O trabalho é amplo e conta com montagem de cestas básicas, atendimento a pessoas vulneráveis,
cursos de qualificação e também um bazar de roupas. Até o ano de 2023, a conta de luz do Instituto chegava aos R$ 1.300 por mês. A partir desse ano, uma parceria com a ONG Revolu Solar possibilitou a instalação de painéis solares. É luz, é gás, é telefone, são muitos gastos aqui, né? E fora isso, nós atendemos em torno de 367 famílias cadastradas, são 280 cestas básicas para serem entregues mensalmente. Seria possível todo esse trabalho se a conta de luz que vocês pagam aqui fosse o mesmo valor que era antes, cerca de R$ 1.200, R$ 1.300 por mês? Isso, conforme eu te falei, a conta era em torno de 1.300, tinha mês que chegava a 1.400. Então, todo mês eu vivia mandando mensagem às pessoas, aos amigos, pedindo para cada um colaborar com 50, 100 reais, enfim, com qualquer valor, porque nós não conseguíamos arcar com a conta de luz. Aí, quando chegou um edital, que eu soube de um edital, para estar fazendo sobre placas solares, eu me interessei muito. Aí nos inscrevemos. E, para minha alegria, foi quando eu descobri que nós fomos contemplados a receber as placas solares. Foi aí então que tudo começou a mudar e tudo começou a melhorar e muito. Porque você tem uma ideia, quem pagava uma conta de 1.400, hoje paga 140, 170. Uma grande economia, né? Muita economia. Então, com isso, eu posso reverter para um gás, para uma conta de internet, ajudar nas cestas básicas. Então, essa economia realmente foi muito grande. Hoje, a gente já tem uma tecnologia que você já consegue diminuir o tamanho das placas, você já começa a diminuir o tamanho das turbinas. Turbinas que não giram mais, mas na realidade fazem a captação do sol, vibram, né? E isso é interessante porque isso vai mostrando o quanto hoje nós estamos mais nos planejando para essas novas energias, que a gente não planejou tanto quanto pensou no petróleo, né? Então, o petróleo é importante, e a gente não vai deixar de usá-lo. Tenho certeza, isso é uma questão óbvia, não vai. Não vai, porque você tem todo um planeta que se desenvolveu nos últimos 300 anos em função disso. Agora, as outras energias vão chegando, né, e elas vão chegando já com um outro olhar, um olhar de planejamento ambiental para elas. A energia solar é uma tendência que não vai voltar atrás, né? Assim, eu acho que o mundo todo caminha para isso, sobretudo na forma distribuída, então dessas pequenas usinas mais próximas do centro de carga. O que a gente espera é um cenário de crescimento para o setor ainda, de uma continuidade de crescimento, mas também de uma consolidação. Então, o setor, como eu disse, que passa por um processo de amadurecimento. Teve um crescimento muito grande ao longo dos últimos anos e para os próximos anos deve ter um amadurecimento maior, se unindo cada vez mais a novas tecnologias. Então, historicamente, a gente viu muitos sistemas de energia solar separados, por exemplo. Então, só a fonte solar. Para o futuro, a gente deve ver a solar junto com a eólica, a solar junto com a bateria, a solar junto com o veículo elétrico e assim por diante.